Misericórdia, meu Deus. Fala, Vaz, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, estamos iniciando mais um vídeo, olha só. E agora nós estamos em Cananéia. Olha os homens aqui, ó. Olha a aventura que a gente tá indo, olha a galera aqui, ó. Eita, papai, misericórdia. Ontem o culto foi aqui, ó. Tremendo, um poder, labareda de fogo. Foi só glória. E agora nós estamos indo o quê? Pra praia? Oxi, é doido, é? Quem disse que crente não aproveita? Pelo menos eu aproveito, meus amigos aqui. A gente vai ver golfinho, tomar banho de praia, jogar uma bola e depois só glória de novo. Beleza? Acompanha aí que eu vou mostrar pra vocês os golfinhos. Tamo junto. Nesse nosso vídeo de hoje eu quero conversar com vocês. Enquanto eu vou gravando aqui, vocês vão assistindo as imagens da viagem que eu capturei. Eu quero conversar com vocês acerca da importância de nós criarmos memórias com a nossa família, com os nossos familiares, com os filhos, com a esposa, porque isso é o que faz com que a gente crie laços e conexões. Por exemplo, quando eu era pequeno, nós não tínhamos condição financeira praticamente nenhuma, mas eu me lembro com alegria, me recordo com felicidade dos momentos em que passei com os meus pais e com os meus irmãos. Por exemplo, meu pai era dirigente de uma igreja e nessa comunidade, uma comunidade muito rígida, nós não tínhamos o hábito de irmos à praia. E mesmo assim, meu pai levava nós na praia 5 horas da manhã para que eu e meus irmãos pudéssemos desfrutar daquele momento. E eu me lembro até hoje da sensação que era quando nós íamos para a praia, naquele ambiente. Eu lembro-me do vento batendo no meu rosto, eu lembro-me quando eu e meus irmãos entrávamos na água, meu irmão mais velho, ele ficava receoso para poder entrar dentro da água, e quando nós íamos adentrando aquelas águas um pouco mais profundas, de repente vinham as ondas e puxava a gente, meu pai saía correndo para poder puxar a gente de volta. Então, eu lembro até mesmo de como que era a sensação do sol batendo na nossa pele. E quando nós entendemos a importância de criar laços com a nossa família, é justamente nesses momentos em que as conexões elas são criadas. Por exemplo, quando você pega um final de semana e você vai jogar bola com o seu filho, com o seu irmão, com o seu pai, com sua mãe, quando você faz uma viagem de final de semana, quando você passeia em um parque. Só que às vezes, devido à correria da vida, as pessoas acabam passando despercebidas e elas perdem os melhores momentos de criação dos filhos, os melhores momentos em que os pais têm disposição para desfrutar de bons momentos junto a seu filho. E às vezes elas querem aproveitar essa oportunidade quando o pai já está acamado, ou quando o pai já está bastante enfermo, ou no caso dos pais, quando os filhos já cresceram. E os filhos, por não terem criado conexão, eles simplesmente vão embora e não conseguem reconhecer esse laço. Não conseguem reconhecer essa necessidade, porque eles têm respeito, mas eles não têm aquela afetividade de pai e filho, entende? Como se fosse uma espécie de amigos profundos. Então isso é de extrema importância. Então nessa viagem, apesar de eu não estar entre a minha família de sangue, que nós temos também esse hábito de viajar, de sair, mas estava entre amigos que eu conheci na nossa comunidade, né? E são pessoas extremamente simples, simpáticas, pessoas que gostam de desfrutar de pequenos momentos da vida, né? Elas gostam de criar lembranças. Então, essa viagem foi uma viagem maravilhosa. Aproveitando essa nossa conversa aqui, justamente para poder falar acerca de memórias, eu comecei a ler um livro que chama-se As 5 Linguagens do Amor. Esse livro é do Gary Chapman, um best-seller do New York Times. As 5 Linguagens do Amor, ele fala como expressar um compromisso de amor a seu cônjuge. O autor, ele resume dizendo que existem várias centenas de linguagens do amor, só que ele traz 5 mais relevantes símbolos de linguagens
E ele vai discorrer acerca dessas 5 linguagens. Ele fala que é a seguinte: a primeira é a palavra de afirmação, a segunda, tempo de qualidade, a terceira é presentes, a quarta é atos de serviço e a quinta é toque físico. E nesse livro ele vai discorrendo da importância de nós compreendermos a linguagem do amor da pessoa que está ao nosso lado. E ele inicia esse livro falando que ele estava a mais de 10 mil metros de altitude em algum lugar entre Buffalo e Dallas. E um rapaz sentou à sua frente, perguntou com que ele trabalhava. Ele falava que trabalhava com aconselhamento conjugal e promovia seminários para melhorar o casamento. E esse homem faz algumas perguntas importantes depois dele ter casado 3 vezes, e o autor ele vai responder essas perguntas. Olha só, pessoal. Olha que família maravilhosa. Muito bem. Aí. Vamos, né? Primeira vez andando. Primeira vez? É não, Manu. Manu. É Manu. Aí. Chama. Você já foi meu padrinho? Com certeza, painho. Aí, ó. Aí, mãe, ali, ó. Se eu fui pobre, não me lembro, nunca mais. Quero não essa vida de pobre, eu sofri demais. O negócio é aqui, ó. Bebida mais barata, mas não presta. Entendeu? Entendeu? Essa é pra pescar. Essa maré tá pra peixe ou não? Peixe? Eita, glória. Pentecostal no bar, é assim. Agora tá vindo água. É só glória. Você acertou. Olha, que onda que esses cabos, velho. Pô, aonde os caras deixaram o jet ski, mano? Opa, isso. Pode puxar o Pai Nosso aí, tá seguro. Voltando à nossa reflexão, esse rapaz que se assenta na frente do autor, ele faz a seguinte pergunta: por que todas as vezes, no início de um casamento, tudo parece perfeito e depois de 3, 4 anos, tudo começa a desmoronar? Todo o amor que eu pensava sentir por elas e que ela parecia sentir por mim se evaporou. E ele fala: sou uma pessoa inteligente, administro um negócio bem-sucedido, mas isso é algo que não entendo. E o autor pergunta: quanto tempo você ficou casado? E ele responde: o primeiro casamento durou cerca de 10 anos, o segundo durou 3 e o último quase 6 anos. E ele fala uma seguinte frase, perguntando para esse rapaz: seu amor evaporou de uma hora para outra após o casamento ou foi uma perda gradual? O rapaz responde: bem, o segundo deu errado logo de início. Não sei o que aconteceu. Pensei de verdade que nos amássemos, mas a lua de mel foi um desastre e nunca nos recuperamos. Namoramos por apenas 6 meses. Foi um romance relâmpago. Tudo era realmente empolgante, mas depois do casamento foi uma guerra desde o início. E ele pergunta: e o primeiro casamento? Ele fala: no primeiro casamento tivemos 3 ou 4 bons anos juntos antes que o bebê nascesse. Depois que ele nasceu, minha sensação era de que ela dava total atenção ao bebê e que eu não era mais importante. Era como se o único objetivo da vida dela fosse ter um bebê e depois disso nunca precisasse mais de mim. O autor pergunta: mas você disse isso a ela? Ele falou: sim, eu disse. Ela disse que eu estava louco, que eu não entendia o estresse de ser uma babá 24 horas por dia. Disse que eu deveria ser mais compreensivo e ajudasse mais nas tarefas domésticas. Ele responde: eu tentei fazer isso. Depois de algum tempo, não havia mais nenhum amor, apenas indiferença. Nós dois chegamos à conclusão que o casamento tinha acabado. E o autor ele faz a última pergunta: e o último casamento? Ele fala: veja, eu realmente achava que seria diferente. Fiquei divorciado por 3 anos, então namoramos por 2,
Achava de verdade que sabia o que estava fazendo e talvez pela primeira vez na vida realmente imaginasse que soubesse o que significava amar alguém. Sentia sinceramente que ela me amava. E o autor faz a pergunta que não quer calar. E o que aconteceu? Ele fala: não acho que eu tenha mudado depois de nos casarmos. Continuei a expressar o amor como fazia antes do casamento. Dizia como ela era bonita. E aqui começa a chamar a nossa atenção. Quanto eu a amava e tinha orgulho de ser seu marido. Mas alguns meses depois, ela começou a reclamar de coisas pequenas, como não levar o lixo para fora ou não guardar minhas roupas. Em seguida passou a atacar meu caráter, dizendo que não podia confiar em mim e me acusando de ser infiel. Ela se tornou uma pessoa totalmente negativa. Antes do casamento, ela não era assim. Na verdade, era uma das pessoas mais positivas que eu já havia conhecido. Seu otimismo, aliás, foi uma das coisas que me atraíram nela. Nunca reclamava de nada. Para ela, tudo o que eu fazia era maravilhoso. Assim que nos casamos, porém, eu não parecia ser capaz de fazer nada certo. Honestamente, eu não sei o que aconteceu. E por fim, eu perdi meu amor e comecei a me ressentir dela. Estava bem claro que ela não me amava. Chegamos à conclusão de que não era bom continuarmos juntos e assim nos separamos. O autor ele fala que após fazer uma pausa, ele prosseguiu. Isso aconteceu 1 ano atrás. Sendo assim, minha pergunta é: o que acontece com o amor após o casamento? Minha experiência é comum? É por isso que temos tantos divórcios hoje em dia? Será que aqueles que não se divorciaram aprenderam a viver com o vazio? Ou o amor realmente permanece vivo em alguns anos? Ou o amor permanece vivo em alguns casamentos? Se for esse o caso, como é possível? E veja que essas perguntas e ao mesmo tempo esse relato é um relato muito profundo, muito importante, muito interessante, que faz a gente refletir. E você pode estar me perguntando: Micael, você não é uma pessoa casada e por que você está falando acerca desse assunto? Porque eu também sou celebrante de casamento e eu entendo a necessidade de me preparar minimamente, intelectualmente, me abastecer de experiências, de relatos, de trajetória de vida das pessoas que estão ao meu redor, para mim aprender e ter o pé no chão do que realmente é um casamento. Ok? Então, ou seja, a maioria das pessoas que vão casar e vão constituir família, elas não têm noção de que a paixão, ou seja, todo aquele clima de namorar o tempo inteiro, de olhar para o outro e sentir aquele desejo, aquela ardência, tudo isso aí faz parte do quê? Das substâncias que o nosso cérebro libera e que dá-se o nome de paixão. Ou seja, quando nós estamos apaixonados, nós ficamos atordoados e o nosso cérebro libera uma série de química que literalmente nos atrai para outra pessoa. Então é completamente natural no início de um namoro e no início de um casamento, por um período de 2 até no máximo 3 anos, você sentir essa atração fora do normal pela outra pessoa. Porque isso é química do nosso corpo. Só que depois desse período de tempo, essa atração ela passa, ou seja, o teu corpo, o teu cérebro se habitua àqueles estímulos. E aí é onde você começa a enxergar o quê? Os problemas. E tem alguns estudos que mostram que os 6 anos de um casamento são os mais desafiadores. Porque é 2 naturezas completamente distintas que estão tentando se ajustar, se adaptar. Na psicologia, eu já falei em vídeos passados, existe um conceito chamado praxis, que é o quê? Você coloca 2 pessoas no mesmo ambiente, 2 pessoas que não se conhecem ou até mesmo 2 pessoas que não se gostam. E essas pessoas elas começam a trabalhar no mesmo ambiente, começam a fazer coisas juntas, começam a cooperar umas com as outras. Depois de um tempo, o cérebro delas começam a buscar por padrão, relevar os defeitos umas das outras e aquela rejeição que havia um pelo outro, quando eles começam a cooperar junto e a estar no mesmo ambiente, eles começam a
se compreenderem e começam a simpatizar um pelo outro. Ou seja, de repente um sentimento que não existia, um respeito que não existia, um carinho, uma admiração que não existia, passa a existir. Então, depois de um tempo, esse carinho, ele começa a existir, essa admiração, essa reciprocidade e essa cooperação dentro de um determinado tipo de ambiente, no caso que nós estamos falando aqui, dentro do casamento, dentro de uma família, ok? Só que no casamento ele tem algumas variações que o autor ele vai discorrer, que assim como existem as 5 linguagens do amor, nós temos que aprender a identificar a nossa linguagem do amor e a linguagem do amor do nosso cônjuge, das pessoas que estão ao nosso redor. E aqui entra o foco desse nosso vídeo. Por exemplo, tem linguagens do amor de cônjuges nossos, que é o quê? Tempo de qualidade. Quando você pega a sua família e você viaja para um lugar desse, você passa um final de semana numa ilha, você vai com outras pessoas, você até mesmo vai com a sua família, você faz amizades, você passa um dia inteiro tomando banho de mar, comendo alguma coisa, se divertindo, conversando com as pessoas que passam ali, jogando bola. O que isso vai fazer? A linguagem tempo de qualidade, ela tem por sua característica que o seu cônjuge, o seu parceiro, se você tem essa linguagem, ele dedique atenção completa por um determinado período de tempo a você. Ou seja, uma das formas de expressar tempo de qualidade é você separar um período de tempo da sua vida para ir em um local específico e você ficar a sós com a sua família, a sós com o seu cônjuge, a sós com os seus filhos. Isso vai, na mente dele, comunicar que ele está sendo amado, porque a forma com que ele enxerga o mundo é dessa forma, ou seja, é quando alguém dá atenção exclusiva para ele, é quando alguém faz coisas junto com ele, é quando alguém, por exemplo, às vezes você não tem condição financeira para viajar, mas você para o que você está fazendo na sua casa, você senta no chão junto com seu filho, começa a brincar com um brinquedo, você chama a sua esposa e marca um encontro dentro da própria casa de vocês para assistir um filme, para conversar como é que foi o dia de vocês, entende? Então isso é tempo de qualidade, é vocês sair, ir no restaurante, é passear num parque, é viajar para um local onde o seu cônjuge quer, onde o seu filho, ou até mesmo o seu pai quer. Então isso é tempo de qualidade, você dá atenção em ter experiências a dois, ok? E mais para frente eu vou fazer vídeo discorrendo especificamente acerca dessas características de todas as linguagens do amor. Mas um dos exemplos são esses. Então quando você viaja, você vai para um lugar, você passa um final de semana, ou até mesmo meio de semana, que foi o nosso caso aí, você não tem estímulo para estar o tempo inteiro no celular. E uma das piores coisas que você pode fazer para alguém que tem como linguagem do amor tempo de qualidade é você, por exemplo, fazer uma viagem com uma pessoa que você demonstrou que ama aquela pessoa através desse comportamento, mas quando chega lá você fica mexendo no celular, você fica distraído e não dá uma atenção devida àquela pessoa. Já que você está num ambiente desse, você investiu tempo, você investiu dinheiro, você está na natureza, divertindo, tomando banho de mar, você tem que aproveitar aquele momento, porque aquele momento é onde você está comunicando amor à pessoa, à sua família, à sua esposa, ao seu pai, a qualquer pessoa que esteja ao seu redor. Entendeu? Já tem pessoas que a linguagem do amor delas é o quê? Palavras de afirmação. Tem alguns períodos da nossa vida que nós estamos, de fato, meio que carentes, né? Precisando de validação, digamos assim, alheia ou elogio, e principalmente das pessoas que estão ao nosso lado. E nós vemos muito isso. E aqui eu sempre deixo um alerta que é o seguinte: independente da pessoa, independente do homem, independente da mulher, todos nós seres humanos, em algum momento da nossa vida, precisaremos que alguém, principalmente alguém que está do nosso lado, faça nem que seja um elogio na nossa frente
ou para as outras pessoas e que nós fiquemos sabendo disso, ok? Isso é importante. E principalmente para a pessoa que a linguagem do amor dela é palavras de afirmação, ou seja, palavras de afirmação é ela ouvir alguém elogiar, alguém conversar com ela, verbalizar que ama ela. Ou seja, tem pessoas que você não precisa ficar falando o tempo inteiro que você ama ela, que ela tá linda, que ela tá maravilhosa, que ela é única e exclusiva. Tem pessoas que não precisam disso. Mas tem pessoas cuja a linguagem do amor é palavra de afirmação, que elas necessitam ouvir isso do seu parceiro, da sua parceira, do seu pai, da sua mãe, para elas se sentirem amadas, importantes e valorizadas. Então, ou seja, quando eu li esse livro aqui, na verdade eu estou lendo, estou chegando já no final, eu comecei a entender que existem vários tipos de comportamentos nas pessoas. E às vezes, na grande maioria das vezes, é muito raro você casar com uma pessoa que tem a mesma linguagem do amor que você. Por exemplo, tem a linguagem que ela é presente, ou seja, tem pessoas que ela se sente extremamente amada, valorizada e respeitada quando ela recebe presente, independente do valor, mas ela está recebendo presente ali das pessoas que estão ao seu redor, ela se sente amada, pertencente àquele ambiente. Já tem pessoas, por exemplo, que é o meu caso, que dificilmente eu recebo presente. Não é que eu não gosto de presente, mas é que o meu ambiente não proporcionava isso. E eu acho que provavelmente não é a minha linguagem do amor ficar recebendo presente, apesar de eu amar receber presente, receber dinheiro, algo desse tipo. Entende? Mas eu valorizo outras coisas. Então aprender sobre isso é de extrema importância. E aí, nós estamos finalizando aqui a nossa aventura de hoje, não, Filipão? É isso aí. Perfeito. Céu. Finalizou só a aventura, que mais tarde. Ouro, entendeu? Agora nós vamos para onde? Para as orações. O pentecostal inicia o dia com oração e termina com oração, entendeu? É não, mano? Ó, esse aqui é minha irmã mais nova agora. Ó, pronto. Minha nova família ali, ó. Tava à procura. Tava à procura lá, ó. Acabamos de ligar o ar-condicionado, esqueça tudo, já era. Olha! Olha! Meu Deus! Eita glória! Olha! E na maioria das vezes nós vamos casar com pessoas, ou a nossa família será formada, e as pessoas que virão, elas terão várias linguagens do amor diferentes. E quando você entende isso, é por isso que o pai ele trata um filho de forma diferente, porque cada filho tem uma linguagem de amor específica. Apesar de que a maioria dos pais não ter esse conhecimento intelectual, mas de maneira inconsciente eles sabem dessa informação, porque eles estão criando, eles estão observando o comportamento de cada filho. Só que às vezes a gente acaba, por falta de conhecimento, não tendo a noção de que existe na pessoa que está do nosso lado essa necessidade, ou seja, essa conexão, esse dialeto que precisa ser aprendido. Se você quer entrar dentro de um relacionamento, você precisa aprender, essa é a linguagem que o autor fala, você precisa aprender qual que é o idioma que o seu cônjuge ele fala no quesito emocional. Ou seja, qual que é o dialeto da pessoa que está ao seu redor. Como ela se sente amada, como ela se sente respeitada, valorizada. Tem pessoas que você precisa fazer atos de serviço, ou seja, tirar o lixo, varrer a casa, limpar a casa, cuidar dos filhos, consertar uma torneira, levantar a parede, deixar o seu lar brilhando, chegar em casa, o almoço está pronto, fazer almoço. Isso é atos de serviço. É você marcar um restaurante, é você levar a família, você cuidar de todas as coisas. Isso é atos de serviço. Tem pessoas que se sentem amadas e valorizadas através disso. Então, ela não exige mais nada. Você fez isso, você está comunicando a linguagem do amor dela e ela está se sentindo respeitada, amada e valorizada. Então essa é a nossa reflexão de hoje. Vou trazer mais vídeo a respeito. Deixa o like, se inscreva no nosso canal e será um prazer, será uma honra ver vocês aqui na nossa comunidade. Até o próximo vídeo.